Não é normal o que a gente está vivendo aqui. Olha essa graça, apenas quarta-feira. Você podia estar em qualquer parque de Orlando, você está na igreja, irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso. Isso é vida leve. E aí, o que eu percebi é o seguinte: ele era aficionado por construir uma história. Só que tudo isso teve um preço, irmão. Ele não viu a maior parte dos dias dos filhos dele quando estavam crescendo. Ele perdeu 2 ou 3 casamentos no meio do caminho. E o que eu quero compartilhar com você é que para a gente viver uma vida leve, a gente precisa entender que nenhum sucesso justifica o fracasso da nossa casa. Amém? Então eu quero compartilhar com você alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é que a gente precisa avaliar sobre o que a gente está construindo a nossa história. Olha o que Mateus 7 diz, você já conhece essa passagem, mas acompanhe comigo, por favor. Mateus 7, 24 diz: pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? E é um detalhe simples que talvez para alguns aqui nunca tenha chamado a tua atenção. A Bíblia está falando de 2 tipos de homens, 2 tipos de história e 2 tipos de fundamento, amém? Ou seja, o fundamento não é só onde começa a colocar os tijolos, irmão. É no alicerce onde você constrói e ninguém vê. Na verdade, o que esse homem está dizendo é o seguinte: olha, o imprudente, ele não precisa construir alicerce, ele não está preocupado em construir aquilo que ninguém vê. Por quê? Porque ele está preocupado em construir aquilo que todo mundo consegue enxergar. Então ele está dizendo, o imprudente não tem preocupação com princípios, ele tem preocupação com exposição. Ele quer mostrar para todo mundo que a casa dele está pronta. E a casa pode ser o teu trabalho, a tua empresa, o teu legado, a tua história, o teu ministério. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vai ter um momento em que vai vir dificuldade, tanto para quem está em Deus, quanto para quem não está em Deus. Você já parou para pensar que pelo fato da fundação ser uma das partes mais caras de uma construção, talvez aquele cara que não tinha princípios gastou menos dinheiro do que aquele que tinha, levou menos tempo para construir do que aquele que tinha? E talvez a tua pergunta seja: pastor, aonde que você quer chegar? Eu vou te explicar, irmão. A grande verdade é que nessa jornada de fé que a gente tem, quando a chuva forte vem, quando os desafios vêm, a questão não é quem terminou mais rápido a construção, mas quanto tempo ela dura. Porque sem Deus você pode correr e conquistar aquilo que você sempre sonhou. A pergunta que a gente vai ter que responder é: quanto tempo isso dura, irmão? Porque para viver uma vida leve não tem a ver só com o que a gente constrói, tem a ver com aonde está a nossa confiança. Tem momentos que parece que nada está acontecendo. Eu lembro que o Capuchin falou alguma vez que eu achei maravilhoso. Ele falou: o poder mais explosivo de uma semente acontece num ambiente em que ninguém enxerga. Você pega uma semente, ela é sua, ela está nas suas mãos, mas a partir do momento que você coloca ela sobre a terra, você não tem controle sobre ela, você não consegue enxergá-la, mas existe um milagre acontecendo. Ela está gerando raízes que vão frutificar. E tem momentos na nossa vida em que parece que nada está acontecendo, irmão. Você já teve um momento assim? Você olha para aquele teu primo que não quer nada com Deus e você fala: Jesus do céu, olha o que está acontecendo com a vida do cara e eu estou aqui me esforçando e parece que nada acontece. Você olha para outras pessoas, outras famílias, e Deus está falando: ei, filho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tem a ver com a velocidade com que você vai chegar lá, mas quanto tempo vai durar. O que eu tenho para você é eterno e dura para sempre. Você está comigo? Diga amém. Então, para a gente avaliar como é que a gente tem construído a nossa história, eu quero compartilhar algumas coisas que a gente tem que reavaliar durante a construção dela. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é: o que tem guiado a gente? Irmão, vamos ser sinceros, tem momentos que o que tem guiado a gente é a multidão. Tem momentos que a gente está mais preocupado com o que os outros estão dizendo do que o que Deus diz a nosso respeito. O Rick Warren, ele diz algo que eu achei maravilhoso. Ele disse no livro dele: ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. A multidão enganosa, irmão, a mesma multidão que saudava Jesus quando entrou na cidade, dias depois gritava: crucifica-o.
A multidão vai sempre aplaudir e às vezes a gente se ilude com os tapinhas nas costas que recebe. E Deus está falando, ei, cuidado, porque pior do que uma perseguição pode ser uma bajulação. Eu quero pregar nessa noite. Tem que estar comigo aqui? Você quer um exemplo claro de que a multidão pode impedir o milagre de Deus chegar na tua casa? Você quer um exemplo claro, bíblico, em que o próprio Jesus deixa claro que a presença da multidão pode representar a ausência do milagre que você precisa? Acompanhe comigo, está lá em Mateus 9. Mateus 9, 23 diz assim: quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, irmão, se tinha flautista é porque para o povo já tinha uma coisa certa, a menina morreu. Quando Jesus chega, já tinha flautista, já tinha carpideira, já tinha vizinho fofoqueiro, já estava todo mundo falando assim, ó, não tem mais jeito. Você está comigo? Talvez seja nesse contexto que Jesus vai entrar na vida de alguns aqui. Todo mundo olha para você e acha que não vai dar mais certo. Só que a boa notícia é, Jesus chegou na sua casa, amém? Aí Jesus chega lá, acompanhe comigo, está na minha Bíblia e na sua, Mateus 9, 23. E ele vê uma multidão agitada. E Jesus diz, saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Irmão, tem um momento que a gente vai precisar definir se é a risada da multidão em relação aos nossos sonhos que vai definir o que a gente vive, ou se é a palavra que Deus já liberou antes da multidão chegar na nossa casa. Porque para todo mundo que te conhece pode parecer ridículo o sonho que te move. Só que como eu gosto de falar nos últimos 3 meses, não precisa fazer sentido para ninguém. Se faz sentido para quem te prometeu. Você está comigo? Olha o que a palavra de Deus diz. A menina não está morta, mas apenas dorme. E todos começaram a rir dele. E aí olha o que a palavra de Deus diz, cara. E depois que a multidão se afastou, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Meu irmão, o que eu quero compartilhar com você é que tem milagres na tua casa que só vão acontecer quando a multidão sair. Tem milagres na tua família que só vão acontecer quando a multidão sair. Pastor, você está falando de pessoas? Eu estou falando de pessoas, conselhos, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que vai de encontro ao que Deus te prometeu, irmão, é uma multidão de ideias e sugestões tentando fazer você desacreditar naquilo que Deus prometeu. Você lembra do primeiro pecado da criação? O primeiro pecado da criação, Satanás não fez pela criação o que ele desejava que ela fizesse. Não, ele só sugeriu que era bom. A grande questão, acompanhe comigo em nome de Jesus, irmão, é que desde Gênesis, Deus declara que algo aconteça e ele vê que é bom. Aí o que o inferno faz? O inferno sugere que algo aconteça e ele diz que vai ser bom. Então ele chega e fala, olha, você sabe por que Deus não quer que você tenha acesso? Porque se você comer da árvore da vida, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão, você vai se tornar como ele. Agora, sabe qual loucura, irmão? O homem já era como Deus. A palavra de Deus diz que no 6º dia, quando Deus vai criar, ele diz, façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Primeiro pecado da criação, primeira queda da criação. O homem morreu tentando ser quem ele já era. O que Deus está ensinando para a gente? Se você não souber quem você é, você não sabe o que você pode. E qualquer sugestão do inferno vai fazer você parar. Irmão, vai me desculpar. Obrigado, Murilão.